Olá, está começando mais um Café e Companhia aqui no Hotel Intercity e hoje é especial de aniversário aí da Tribuna do Norte, 144 anos. Eu estou aqui ao lado de duas personalidades muito importantes na história do jornal Tribuna do Norte. Ao meu lado, Altair Fernandes Carvalho e Benedito Aécio Moassab. Muito obrigada pela presença. Bom dia, gente. Bom dia. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas duas personalidades que fazem parte da história do jornal. Mais de 40 anos no jornal. O senhor Aécio também entrou depois de Eu fiquei 1970, né? 23 anos dirigindo o jornal. Olha que bacana. Então nós vamos saber um pouquinho mais da história deles aqui no Café e Companhia. Bom, para começar, eu quero saber de vocês. Como que surgiu a ligação com o jornal Tribuna do Norte? Bom, a minha foi o seguinte, eu trabalhava na Folha de São Paulo e vinha passar os fins de semana aqui em Pinta. Num desses fins de semana encontrei com o Piorino, que na época estava dirigindo a Tribuna interinamente, né, provisoriamente. E ele soube que eu tinha me formado jornalista lá em São Paulo pela FAAP e trabalhava na Folha de São Paulo. E ele me convidou se eu havia interesse de vir para cá, para voltar para a terra da gente, né, onde eu nasci e fui criado. E eu falei que ia pensar. Aí ele falou com o prefeito, que era o João Bosco na época, e o João Bosco gostou da ideia, e aí os dois me convidaram a dirigir o jornal Tribuna do Norte. E eu fui para São Paulo, voltei para lá, conversei com a minha esposa, tudo, e falei, vamos voltar para a terrinha minha lá, onde eu fui nascido e criado, e viemos para cá. Trouxe ela, tinha um filho só na época, e os outros nasceram aqui, e eu fiquei aqui, e aí eu acabei entrando na Tribuna do Norte. Que bacana, e você, Altair? A minha história a Tribuna foi realmente uma coisa que estava no caminho, não tinha como. Depois que eu servi na Polícia Militar, e quando eu saí, eu fiquei desempregado, pegando só serviço assim, sem registro e tal. Aí, eu já contribuía com a Tribuna, mandando, lembra daquela coluna de literária? Eu mandava poesia para lá, sabe? Eu tinha um contato com a Tribuna só assim. Aí, quando chegou nesse tempo que eu não consegui me empregar e fixar, surgiu uma vaga de revisor na Tribuna. Minha irmã, que trabalhava no departamento pessoal da prefeitura, ela soube e falou para que eu fosse lá fazer um teste. E porque ela tinha conhecimento com o Dr. Piorino, que era na época o presidente da fundação, e ela falou para falar, e o Piorino deu um bilhetinho, que eu até guardei esse bilhetinho, e ele vai ser até uma das ilustrações de um livro que estou escrevendo sobre a Tribuna. E no bilhetinho está assim, fale com o Aécio. Aécio, vai aí, Altair. Ligue-me, que ele sempre falava, sempre ele pedia isso, né, quando ele mandava o bilhete, ligue-me. Aí cheguei lá, comecei a fazer revisão e me adaptei ao estilo de vida, porque eu entrava às 6 naquele tempo para ficar até fechamento do jornal. Fechamento do jornal começou a entrar dentro de mim, sabe aquela poesia do tempo do jornal Chumbão, do jornal de linotipos. Quando eu abri a porta do local que eu ficava para a oficina, nossa, era maravilhoso você ouvir o tilintar das linotipos. Nossa, era uma música. Era uma vida assim, uma boemia de produção, né? E a partir dali eu fui mudando às vezes eu ajudava na administração. Aí chegou no momento que eu estava para fazer um vestibular era FAMUSC naquele tempo, Faculdade de Música e Arte. Aí eu estava conversando com o Aécio sobre o jornalismo. Ele me animou mais ainda, sabe? Porque hoje, no jornalismo, um dia você está lá no campo, de manhã você está lá no campo entrevistando o pessoal especializado com a lavoura e tal, e à noite você vai estar num clube, num evento social,
Você não tem. Você fica a par de todas as profissões, você entrevista todas. Aqui não me animou mais ainda, eu fiz o vestibular, passei e continuei. E são 40 anos já, completados agora em outubro, que a gente está junto. E esse tempo que eu acompanhei o Aércio, sempre sob seu comando. Falou de reportagens, né? Tem alguma cobertura, reportagem, um fato marcante da cidade que ficou gravado na sua memória? Eu lembro uma reportagem. Lembra do tempo do Fusquinha Azul. Tinha um rapaz que era paraplégico e tinha feito uma viagem de cadeira de rodas para Aparecida. E ele estava na volta dele, eu acho que comunicaram o jornal lá que ele estava passando em Pinda, na Dutra. A gente foi, né? Acho que o motorista, acho que era o Edson. A gente foi para entrevistar, fazer uma entrevista com ele. Aí quando a gente seguia o local que ele estaria aproximado ali, mas não encontrava. Será que caiu algum... A gente foi até onde ele não poderia estar, quase perto da Jacareí, e não estava. Daí voltamos, ele estava dentro do restaurante. Ficou interessante pelo lado assim, meio cômico, sabe? De você procurar mas como uma pessoa com cadeira de roda pode, né? A gente pode perder ele. Ó, tá aí falando do Fusquinha Azul aí, tem uma história curiosa aí. Porque quando tinha que fazer o orçamento da prefeitura, eu pedi para se liberasse um carro para a tribuna, porque a tribuna tinha muita reportagem que era longe, a gente tinha que ir a pé. E sempre foi negado. Não, a tribuna não precisa, tem que se virar e tudo assim. Aí fiz o seguinte, eu falei com o pessoal, vamos ver se a gente consegue algum exemplar para fazer algum jornalzinho de fora aí. Aí nós começamos a fazer o jornal da Comevap. Aí ele trouxe o jornalzinho da Comevap, nós começamos a fazer e recebia por mês. E tinha uma agência de carro aqui em Pinda, que o dono era meu primo, o Alvinho. Eu falei com ele se ele não vendia um fusquinha baratinho pra gente lá, pra pagar de acordo com o jornal. Ele concordou por causa de ser primo. Pode, você paga do jeito que você puder aí. Então nós recebíamos o dinheiro do jornalzinho e dava na entrada, ele liberou esse fusquinha azul com a tarifa 1. E nós ficamos com um carrinho nosso da tribuna, sem ser da prefeitura, sem ser dinheiro da prefeitura, ficamos exclusivamente nosso, com dinheiro nosso, que a gente fazia jornal de fora. E aí começou a aparecer mais jornais, pra gente fazer mais jornais de outras cidades, assim, né? Que foi o que a gente fazia, porque a tribuna no nosso tempo era impresso aqui mesmo. Era impresso ali. Então a gente ficou fazendo... porque tinha impressora, era o tempo do chubão, então tinha impressora no próprio jornal. A gente saía de lá, já saía do jornal de manhã, entendeu? E aquele tempo a gente trabalhava mesmo, varava madrugada, né? Acho que fazia muitos jornais de fora. Agora, o pior era, fazer, além de imprimir, o mais demorado era a dobra do jornal. A dobra do jornal, que era pouco, porque tem que dobrar a primeira com a última, depois dobrar a outra, depois dobrava. Nossa Senhora, a dobra, todo mundo participava, até a secretária participava. Você falou muito do chumbão, mas as pessoas nem sabem como que era o sistema antigamente. O sistema quente. Isso já foi uma melhora muito grande. Porque antes era letra a letra, tipo a tipo, você tinha que compor ali, né? E aquele maniguinho que chama uma gaveta que tem a letra A, B, C, D. Então você tem que pegar em cada tipo e tipo de letra ainda. E de trás para diante, escrevia, a frase era montada de trás para diante e de cabeça para baixo. Imagina, né? E não era só para fazer o jornal, depois para desfazer o jornal. Você tinha que tirar todos e colocar nos respectivos lugares, entendeu? Tirar aquele azinho, saber que família de letra que ele é e colocar. Então, quer dizer, para desmontar o jornal também era difícil. Nossa Senhora, por isso que ajudava às vezes. Porque era uma gaveta grande assim, cheia de quadrinhos, letra por letra ali. Então, como o Altair falou, para desmontar, a escrevia Manhangaba, pegava o P na caixinha, o I para cá, tinha diferença do corpo 10, corpo 6, sabe? Tinha que saber pelo tamanho, onde que você coloca, você não podia misturar. Se caísse no chão, a dor de cabeça não, isso aí era quando já era ali no tipo. Aconteceu um caso assim, que um funcionário nosso não aguentou com o peso para levar para a impressora da mesa de paginação e caiu, teve que refazer. Aí desmanchava tudo. Nossa Senhora. Para quem não sabe, tem alguns equipamentos da tribuna lá no museu também, que pode ser visitado. Mas era
Era como o Altair falou, era uma poesia para trabalhar, né, de primeiro. E a gente pegava um amor para aquilo lá, né? A gente tinha um carinho. A gente viveu o tempo romântico de fazer jornal, a boemia do jornal. E é como ele falou, a profissão de jornalista, quando a pessoa leva a sério, é uma profissão romântica, porque quando é repórter, que redator é uma coisa e repórter é outra. Porque o repórter, ele, como o Altair falou, está entrevistando o jogo de futebol, à noite é uma coisa social. Uma vez nós fizemos aqui em Pinda, com a Catarina Carime, que ajudou a gente, fizemos a escolha das 10 mais elegantes de Pindamonhangaba. É ela que encabeçou isso aí. Pela tribuna também passaram grandes mulheres e bonitas, né? A gente tinha todo um estilo de reportagem que a gente fazia antigamente, né? A tribuna era mais liberal, né? Hoje ela já está mais presa ao município, assim, mas no começo era mais liberal a tribuna. Então a gente fazia essas reportagens assim, e era como a gente diz assim, era um romantismo gostoso. A gente vivia na tribuna antigamente, porque era uma satisfação. Eu lembro que uma vez teve um vereador que tomava conta de um grupo religioso, e às 8 horas da manhã tinha missa na igreja matriz, porque ele precisava de um tabloide ali, mas entregou pra gente na quinta-feira. Eu preciso desse tabloide para entregar, para distribuir para os frequentadores do grupo religioso dele, na missa lá. Falei, mas peraí, não dá tempo, né? Ele disse, não, tem que se virar. Então a gente começamos, depois de sexta-feira, que a gente terminou o expediente nosso normal, que terminamos a tribuna, 6h30, 7 horas da noite, eu reuni o pessoal e falei, gente, agora temos que fazer esse tabloide aqui. Ficamos até as 4 horas da manhã, mas terminamos. Aí dispensei o pessoal, ficou só mais um comigo lá. Aí como a missa era das 7 às 8, nós pegamos uma mesinha lá, fomos na frente da igreja matriz, naquele pátio ali, botamos a mesinha ali e a tribuna ali em cima, e ficamos eu e o rapaz entregando pro pessoal que saía às 8 horas, entregando o jornal, tá pronto aqui. Pelo menos, né? Olha, e fizemos. Trabalhamos madrugada. Essas madrugadas, como o Márcio falou, depois que fazia a tribuna, a gente fazia jornal de Coará, Lorena, de Ubatuba, né? Caraguatatuba. Caraguá, do bairro Vista Verde, de São José dos Campos, né? Era o domínio, a tribuna fazia jornal do bairro. Santa Branca. Fizemos um para Miteirinho, São Luís do Paraitinga, daquele conjunto musical que tinha lá. E na opinião de vocês aí, qual que foi a maior contribuição da Tribuna do Norte para Pindamonhangaba? É a divulgação das notícias locais, porque a gente corria atrás de notícia, né? A gente ia no fórum, ia nos campos de futebol, ia nas agências, tudo, ia no cartório para ver quem tinha morrido, quantas crianças nasceram, e toda a contribuição nossa. E outra coisa que eu fazia também no meu tempo lá era o seguinte, dia de finados, 7 horas da manhã eu estava na porta do cemitério para esperar os caras de São Paulo e de outras cidades que eu conhecia, que eram de Pinda e moravam fora. Aí eu pegava os endereços deles para mandar a tribuna gratuitamente para eles, para vocês terem conhecimento de Pinda. Sim. Então, eles iam saindo, né, lá, eles saíam, né? Eu falava com eles, só para receber gratuitamente, eles agradeciam, deixavam o endereço e a gente enviava a tribuna para eles naquela época. E qual que é o segredo para um jornal completar aí mais de 100 anos, mantendo a sua relevância? Eu acho que um jornal não vai sobreviver se ele não tiver ajuda, entendeu? E eu acho que aí eu vejo como positiva essa criação da fundação no governo do prefeito Geraldo Alckmin, com o grande esforço de quem estava no momento, que era o Aércio e o jornalista Luiz Ribeiro e o Piorino, porque a partir dali a gente começou a ter uma verba, né, que teria que ser liberada com a aprovação da Câmara, para que o jornal, que antes o jornal não tinha essa... Eu não passei esse tempo, mas o Aércio pode falar sobre isso, porque antes era só viver de patrocínio, ir de loja em loja em Pinda e ver, sabe, vender um anúncio, sabe, sobrevivia
aquelas rezinhas, sabe, aquelas oraçõezinhas que o pessoal pagava ali. Então era muito difícil, o dinheiro que entrava era mínimo, então não tinha condições mesmo. E eu acho que de ter sido abraçada pela administração municipal é uma das razões. Mas a Tribuna e qualquer jornal em Pinda, se você não tem uma boa equipe para sair caçando patrocinador, você não consegue ir muito longe, não. E os editais é que ajudavam um pouco também editais, financeiramente também, né? Mas proclamas de casamento, né? Casamento lá tinha bastante. Lá naqueles arquivos lá você pode encontrar, a pessoa vai lá falar que quando casou ele vai encontrar lá. E para encerrarmos aí nosso bate-papo, foi muito gostoso, mas passa tão rapidinho, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aos leitores, às futuras gerações, né? Que vão construir os próximos capítulos da história de jornal. Bom, eu acho o seguinte, a profissão de jornalista, como eu falei para você, é uma profissão romântica. Mas a pessoa precisa gostar, ter um amor e um carinho pela profissão, senão não adianta, porque não é fácil correr atrás de notícia, assim, para mostrar tudo, né? Então quem tem um amor à profissão, se dedique ao jornalismo. Mas se não tiver, não faça. É isso que a mensagem minha aos jornalistas é isso, né? E quanto à Tribuna, a gente vê que está bem dirigida, porque na mão da Cíntia está muito bem dirigida, organizada a Tribuna, porque ela tem a experiência necessária e é do ramo. Importante para a Tribuna é a pessoa ser do ramo. O caso da Cíntia é do ramo. Então, por isso que a Tribuna hoje está muito bonita e mandando as mensagens bonitas. Então, aqui eu quero cumprimentar a Cíntia e desejar que ela continue nesse mesmo diapasão que está a Tribuna hoje. Eu complemento as palavras do Hércio. A gente não está fazendo comparações, comparar com aquele ou outro diretor. Mas a Cíntia realmente, ela nem gosta que fale isso, mas ela realmente mudou. Ela deu vida para a Tribuna, ela deu vida para as pessoas, ela renasceu, não só a Tribuna, mas as pessoas que trabalham na Tribuna. Ela incentivou cada um, entendeu? Eu acho que é só ver o que hoje é a Tribuna e o que era antes. É lógico que todos os líderes, eles vivem em ocasiões diferentes. Eles, às vezes, não conseguem alcançar o que o outro pode alcançar. Então, eu não critico ninguém. Ser líder não é fácil. Você lembra quando a professora está precisando ir na diretoria, ela pega e fala: fulano, toma conta da sala para mim. Ali começa, você tem que manter a ordem, sabe? É difícil, você tem que produzir. Então a liderança não é fácil, a liderança, e não é para qualquer um também. Eu acho que ela foi a pessoa certa na hora certa que a Tribuna precisava. Gente, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei então com Altair Fernandes Carvalho, Benedito Aécio Moacir, duas personalidades importantíssimas na história do Jornal Tribuna do Norte. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado, Gi, que já é uma grande profissional que a gente já conhece de outras emissoras. Isso aí. Então é isso, e logo voltamos com mais Café e Companhia para você. Até mais, tchau, tchau.